então um resumo de notícias de Santo Antônio da Patrulha, e eu tenho duas notícias muito importantes aqui do município para trazer para vocês. Elas são das áreas do esporte e também da área da música, da área cultural. A primeira delas que eu quero trazer é da Mônica, a Mônica, esgrimista, nossa para-atleta Mônica, que no dia 25, em sua primeira competição pela parte da manhã, a Mônica participou de uma prova de espada feminino categoria B. A gente está falando do Campeonato Brasileiro de Para-Esgrima 2024, que aconteceu em São Paulo, no CT Paralímpico, do dia 25 ao dia 27 de junho. A Mônica esteve lá representando Santo Antônio da Patrulha, representando, né, a sua equipe, representando, enfim, toda a sua soberania aí nesse esporte maravilhoso. E a Mônica conseguiu excelentes resultados. E aí, como eu dizia, no dia 25, na primeira competição que ela participou, né, porque foram várias competições que ela participou nesse final de semana, pela parte da manhã, a Mônica, então, representou a todos nós ali na prova de espada, categoria feminino, categoria B, tá? E ela saiu vitoriosa em todos os combates, vencendo por 5-0, 5-0, 5-4, esse foi o mais disputado ali, né? E depois 5-1. Passando diretamente para a semifinal. Na semifinal, ela jogou contra uma atleta muito conhecida lá do Ceará, venceu o atleta cearense por 15-2. Olha só, hein? Venceu bem, né? E fez a final contra uma atleta do Paraná, conquistando a medalha de ouro, então, nessa prova de espada, categoria B feminino. Então a Mônica foi ouro, né, com 15-10 na grande final, se tornando assim tricampeã brasileira da arma espada feminino B. Só que não terminou por aí. A Mônica ainda participou de mais uma competição. Já pela parte da tarde, ainda no dia 25, ela disputou a prova de sabre feminino, categoria A. Como não tiveram atletas suficientes na categoria dela, né, que é a categoria B, ela acabou indo então para a categoria A, né, disputando com essas atletas. Um detalhe importante é que essas categorias elas se referem a mobilidade que a atleta tem normalmente, né? E a categoria A é uma categoria de atletas com mais mobilidade do que a mobilidade que a Mônica tem. Ou seja, a Mônica entra já com certa desvantagem nessa categoria, né? Por isso que ela disputa a categoria B, né? Nos esportes paralímpicos, há essa divisão de acordo com o nível de deficiência, né? Com o grau de deficiência que a pessoa tem. Por exemplo, nas provas de atletas com deficiência visual, né? Se tem os graus também de deficiência visual. Nas provas de atletas com deficiência motora, né? De mobilidade, se tem os graus também, e assim por diante. Bom, o que importa é que nos 7 combates que a Mônica disputou, ela venceu 4, passando assim para o quadro eliminatório de 8, onde ela enfrentou outra gaúcha e colega de clube, inclusive, e avançou para a semifinal com uma vitória por 15-6. Aí ela acabou perdendo nas semifinais para uma atleta de São Paulo, ficando assim com a medalha de bronze. Trouxe ainda para nós a medalha de bronze nessa modalidade, né, e nessa categoria, inclusive, que não era o forte dela. Então, mais uma medalha. Conta aí, vai contando, né? Medalha de ouro, medalha de bronze. E no dia 26, aí já no dia seguinte, a Mônica disputou a prova do florete,
feminino categoria B. Pela parte da manhã, ela jogou a pole e saiu vitoriosa em todos os combates, vencendo por 5-0, 5-4 e 5-0, passando diretamente para a semifinal, que jogou contra a atleta representante do Ceará. E ela venceu o atleta cearense por 15-2. A Mônica ganhando bem, né, da maioria. Novamente jogou a final com a atleta do Paraná e conquistou mais uma medalha de ouro, vencendo por 15-2. Imagina, numa grande final, a Mônica indo bem demais, né? Tornou-se campeã brasileira de florete feminino categoria B. Então, foram 2 ouros e ainda um bronze, né? Destacando que o bronze veio justamente na categoria que a Mônica não está assim tão habituada, ou na verdade, na categoria que não é exatamente a categoria correta para o nível de deficiência de mobilidade que a Mônica tem. Então, mesmo assim, ela trouxe o bronze nas 2 categorias que ela disputou, nas 2 modalidades, melhor dizendo, que ela disputou dentro da categoria dela, que é a categoria B, ela trouxe o ouro. A Mônica é soberana aqui no Brasil, né? Por isso que ela tem competido tanto internacionalmente, inclusive, e detalhe importante, né, gente? A Mônica está se preparando já para competições super importantes, como a Paralimpíada que vem por aí. Legal demais, né?